vocês relembrarem rapidinho. Aí eu falei dos 3 níveis de seleção, falei do humano sem relações sociais, o animal humano e os casos que existem sobre isso. Falei sobre as relações desiguais, indivíduos e instituições, e aí o último foi psicopatologia no contexto social, que é o que eu quero dar ênfase. Por quê? Porque essa disciplina de políticas públicas é tudo a ver com o contexto que a gente está passando hoje. Tudo a ver. E muito a ver com a psicologia. E é interessante que na televisão, em vários locais, eles estão falando o tempo todo dos cuidados médicos, mas eles falam muito pouco da parte psicológica. Muito pouco, na verdade, quase nada. O que é um pouco estranho. Porque, olha só, o coronavírus, ele é perigoso principalmente porque ele contagia muito facilmente, o contágio é muito grande. Então, mesmo ele sendo pouco letal, só 0,2% no geral da população que pega o corona vem a falecer, ele não é o vírus mais letal que existe, mas ele espalha muito. E isso, numa população de milhões, sobrecarrega qualquer sistema de saúde. E morre muita gente por causa disso, se não tomar cuidado. Então, o pessoal tem razão de pedir para tomar cuidado, de lavar, essas coisas todas que vocês estão careca de saber. Não é disso que eu quero falar. Só que o isolamento social que a gente está fazendo para preservar essas pessoas, principalmente do grupo de risco, né, que é interessante a gente fazer porque o risco delas é bem maior, leva a outras consequências. E consequências psicológicas. Eu não estou falando que isso é ruim, nem errado fazer, pelo contrário. Mas se o corona vai afetar intensamente 0,2%, 2% das pessoas vão precisar de hospitalização que pegam corona, a ansiedade, a angústia e os transtornos todos consequentes de um período prolongado de isolamento e de superexposição a notícias preocupantes vai afetar muita gente, muito mais que 2%. Na verdade, é esperado que seja mais do que 80% das pessoas tenham consequências psicológicas, no mínimo desagradáveis, por causa desse período, algumas mais sérias. Quais são? Como é que funciona isso? A primeira coisa que vocês, como estudantes de psicologia, vão ficar atentos nesse período são os transtornos de ansiedade. Transtorno de ansiedade é um nome geral para várias patologias diferentes. Psicopatologia, para quem não sabe, psico é de mesma coisa de psicologia, né, de mente e tudo mais, e patos, patológico, de doença. Psicopatologia é sinônimo de doença mental. Quem teve aula comigo de análise de comportamento, né, viu isso, viu essa parte da matéria. E dentro dessas doenças mentais, os transtornos ansiosos têm várias, que inclui transtorno do pânico, transtorno de ansiedade generalizada e vários outros. Então, nesse período de isolamento, uma das coisas que vai aumentar é transtorno do pânico. Crises de pânico acontecem de modo agudo. O que é uma crise de pânico? O que é uma pessoa que tem um transtorno do pânico? É bem possível que algum de vocês já tenha tido, porque não é raro. Ou, no mínimo, vocês conhecem quem já teve. Mas o transtorno do pânico, ele acontece com crises agudas. Crise aguda é o seguinte, está aqui, estável, aí fica intensamente ansioso e aí passa. Isso chama agudo. Uma doença, quando você fala que ela é aguda, quer dizer que ela vem forte com tudo e depois ela passa. Uma doença, quando você fala que ela é crônica, espera que eu vou mutar alguém que esqueceu de desligar o microfone. Pronto. E uma doença, quando você fala que ela é crônica, vocês com certeza já ouviram isso, o que quer dizer crônico? Quer dizer que ela é prolongada, ela dura muito tempo, ela vai seguindo por bastante tempo. Ela não é uma coisa que chega rápido e pode até matar a doença aguda, mas que depois passa rápido. A crônica não, a crônica vai persistindo por muito tempo. Ela vai causando danos graduais ou fica persistente no corpo da pessoa. Na psicopatologia é a mesma coisa, a gente também fala de doenças agudas e crônicas. O transtorno do pânico é um transtorno de ansiedade agudo. Então a pessoa está lá, está em casa ou em qualquer outro contexto, e aí de repente, para ela parece ser do nada, começa a ter uma crise de ansiedade muito grande. O coração aperta muito, dispara, dá a sensação que o ar não está entrando direito, que você está respirando e o pulmão não está absorvendo oxigênio direito, que não está conseguindo respirar, que o ar não está entrando normal, dá uma agitação muito grande da cabeça, dos pensamentos, pode acontecer até dores físicas, a sensação de que você está morrendo, tendo um ataque cardíaco, ou que no mínimo você está enlouquecendo. É muito, muito intenso, muito ruim. Então, a crise do pânico acontece assim.
E aí, depois de um tempo que acontece, está tendo crise, ansiedade, o seu corpo não consegue te manter com esse nível de ansiedade muito alto por muito tempo. Porque, como vocês também estudaram comigo, custa energia. Produzir muitos hormônios, deixar o corpo muito acelerado, é gasto calórico e de energia custoso para o corpo, difícil. Então, ele não consegue te manter muito tempo nessa intensidade de ansiedade. Você vai e diminui. Só que isso não te impede de ter novos episódios, você passa a ter eventualmente. Bom, partindo do ponto de vista da minha matriz psicológica, como que a gente explica o transtorno do pânico? Eles são resultados de condicionamentos respondentes. Então, condicionamento respondente é quando, se vocês lembram, faz o pareamento do estímulo neutro com um estímulo condicionado ou incondicionado. Então, alguma coisa que já gerava ansiedade ficou pareada com coisas que não geravam. E aí passam a, sem a pessoa perceber, algum estímulo específico, gerar crise de ansiedade. E isso pode ir generalizando. Generalização, vocês também estudaram comigo. E aí começar várias coisas do ambiente poder eliciar os respondentes de ansiedade. Por que eu estou dando essa explicação toda? Durante esse período agora, do corona, tem pessoas que já estão mais ansiosas por outros motivos, ou que têm uma inclinação maior a transtornos de ansiedade, e que aí vai acontecer de ter um medo mais agudo, um medo intenso já está num nível diferente, e aí vai ter vários gatilhos, vários estímulos condicionados para que aconteçam episódios de pânico. Isso vai ser agravado pelo fato de que o principal sintoma do coronavírus é que ele é uma gripe como sintomas é similar de gripe como outras, com o diferencial da parte respiratória, que a pessoa tem a sensação que está respirando e não está entrando oxigênio. É exatamente a sensação do transtorno do pânico. E não só do pânico, de ansiedade. Então as pessoas vão confundir com frequência. Vai acontecer, até alguns de vocês já pode ter tido isso. Só como ouviu notícias do corona, de repente vocês estão em casa e sentem um aperto no peito e acham que está com mais dificuldade para respirar que o normal, que o ar não está entrando normal. Isso é ansiedade, não é o corona. Garanto que é ansiedade. A não ser que você se expôs, né, diretamente a alguém que tem corona, pode até ser. Mas de 9 em cada 10 no mínimo vai ser ansiedade, que é exatamente isso, o sintoma. Só que aí a pessoa vai ficar muito preocupada. Devido a tudo que acontece, isso pode a preocupação e a percepção de uma alteração no peito e da respiração pode virar uma bola de neve e desencadear um transtorno de pânico. Então, olha como é que é interessante o contexto social. A gente está no contexto social do coronavírus, da epidemia, do distanciamento, e isso vai produzir em grupo um problema de aumento de transtorno do pânico. Em grupo. Para vocês verem como é que existe essa relação entre o contexto social e a psicopatologia. E, consequentemente, políticas públicas. Agora que tem pouco tempo de isolamento, não vai ter nenhuma política pública direcionada para isso, mas se for prolongado, vai ter que ter política pública de psicologia para tratar transtornos de ansiedade. Vai ser um problema sério. Então, além do transtorno do pânico, outro que vai aumentar muito e já está aumentando é o TAG, que chama TAG, transtorno de ansiedade generalizado. O TAG é o transtorno de ansiedade crônico. Então, o pânico é agudo e o TAG é crônico. Ele mantém um nível de ansiedade mais alta, só que o tempo todo, generalizado. Muita gente se percebe assim, ou tem fases da vida em que se percebe assim, que é incômodo, parece que está meio ansioso o tempo todo. O nível não é totalmente insuportável, mas chato, incômodo, de aperto no peito, de sensação, coração, agitação, e que não passa, você acorda e dorme desse jeito. Isso tem nome, transtorno de ansiedade generalizado, e tem tratamento muito eficaz na psicologia, sem precisar de medicação. Em casos muito graves, pode até precisar, mas no geral tem tratamento psicológico muito eficaz sem medicação. E muita gente está com TAG, está sentindo uma ansiedade constante atualmente. O motivo principal é porque se consome em excesso notícias, não só pela televisão, mas pelo celular, pelos grupos, por familiares, por pessoas comentando. Sai na rua e vê como é que o mundo está diferente, mais vazio, supermercados, pessoas de máscara. Isso tudo vai dando a sensação para você, mesmo que racionalmente você entenda que não é perigoso para você, que pode não estar em grupo de risco, ainda assim, seu corpo fica lá, opa, tá tudo errado, tá tudo estranho, tá tudo perigoso, 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 e fica ativando um sistema de defesa para você se proteger. E isso vai mantendo você ansioso. Como eu expliquei para você, seu corpo se prepara para fugir, lutar, paralisar. Então, se ele sente que ele está em perigo, ele vai acelerar seu coração, liberar adrenalina e te manter nesse estado de alerta.
Muita gente está tendo problemas de transtorno de ansiedade generalizado e está precisando de ajuda nesse período. E, à medida que isso for prolongado, vai acontecer de mais pessoas precisarem. A boa notícia é que isso geralmente não é fatal. Nenhum desses transtornos psicológicos vai matar ninguém. O corona mata muito, né? Não um percentual grande dos contaminados, mas como ele espalha muito facilmente, chega a um número muito grande de pessoas, de fatalidades. E tem tratamento eficaz. Então, é bem provável que a gente veja nas próximas semanas, e mesmo depois que isso passar, daqui, sei lá, pode ser semanas ou meses, começar a ter políticas públicas para quem, devido ao isolamento social e ao período, começou a ter transtornos psicológicos. O mais comum vai ser esses dois de ansiedade, mas não só eles. Outra característica que eu até mencionei no meu vídeo, desse período de psicopatologia e contexto atual, é um sintoma, uma sensação que chama desrealização. A desrealização é a sensação que a realidade está esquisita, que está tudo meio estranho, como se você estivesse num filme ou num sonho, e não é que você acha, tipo, parece cena de filme isso aí. Você pode achar isso sem estar tendo desrealização, sei lá. Você vê alguém fazendo uma piada ou alguma coisa que geralmente é coisa de filme, você fala que parece cena de filme. A desrealização é muito mais intenso. Ela faz com que você fique com a sensação constante de que está esquisito, duvidando da realidade, duvidando da sua sanidade, sentindo que as coisas são estranhas, as roupas, tudo, as pessoas, o jeito de falar e mexer, a realidade está toda estranha e junto com isso vem uma angústia significativa, forte, que se chama desrealização. Todo mundo tem isso de vez em quando, alguma vez na vida, pode ter isso e nem lembrar. Outras pessoas têm isso pontualmente na vida, raramente. Algumas pessoas têm mais, intensamente. E se isso acontece muito intensamente e não para, não passa, passa um dia, não vai embora, 2 dias, 3 dias, não vai embora, é um sinal preocupante. Não quer dizer que vai acontecer nada, não quer dizer que ele está com alguma doença, mas é um motivo para a gente ficar alerta para uma das doenças mentais mais preocupantes que existem, que é esquizofrenia. A desrealização costuma ser o primeiro sintoma da esquizofrenia. E pessoas que já têm os genes para poder ter esquizofrenia, que já têm as condições para isso, que são um percentual pequeno da população, 2% só, tem genes para que isso aconteça um dia, e aí começa a estar nessa situação surreal que a gente está vivendo, e que tudo realmente parece ser de filme, as coisas parecem filme de, sei lá, parece The Walking Dead, aqueles apocalipses zumbis, aquelas cenas todas, aí dá essa sensação muito forte e pode desencadear surto psicótico, em que daí começa a ter paranoia, a paranoia começa a levar a delírios, que tem alguém perseguindo, que tem alguma coisa acontecendo, que tem uma grande conspiração, que vai virar isso, ficar muito ansioso o tempo todo, não consegue dormir, não conseguir dormir é outro sintoma preocupante, e começa a virar noites, e daí vem alucinações, ouvir voz que não está lá, ver coisas que não está lá, e pronto. Aí o pau quebrou. E nós também não temos condições, não temos leitos, não temos hospital psiquiátrico para atender o tanto de gente que precisa com isso. Então, isso também é um problema de política pública da psicologia. A gente também não tem condições de atender quando, globalmente, a população toda fica ansiosa e isso gera alguns transtornos psicológicos. A maioria das pessoas vai passar por isso sem nenhum transtorno, inclusive vocês. Vocês vão ficar ansiosos, é incômodo, é chato, tem sacrifício financeiro, mas não vai acontecer nenhum transtorno. Mas um percentual menor da população vai, que é muito maior do que o percentual que é internado pelo corona, mas que é o suficiente para gerar um problema de outra natureza, de natureza de saúde mental, não da saúde pública do SUS. É, a Patrícia comentou, minha amiga trabalha na Polícia Civil, o número de suicídios aumentou muito essa semana. Aumentou, e claro que se isso for prolongado, vai aumentar mais. Nem todo mundo sabe lidar bem com o isolamento. Tem uma característica interessante do isolamento, que é o fato de você saber que você não deveria sair, ou que você pode, né? Mas que você não pode sair, faz com que a gente fique mais com vontade de sair, e desespero de sair, e ansiedade. Então, por exemplo, você poderia, tranquilamente, em vários momentos de férias ou da sua vida normal, acabar passando vários dias em casa sem problema, ou indo realmente só na padaria, no supermercado e voltando, e sem sentir nada de ruim.
porque você sabe que você pode sair, e você estaria muito tranquilo, vivendo muito bem. Mas só de você saber que você não deveria, ou que está de alguma forma restringindo, ou que não é legal, começa a dar claustrofobia, que é a sensação de que você está preso, que você está num espaço confinado e você quer sair. Então tem esse efeito psicológico de só de saber que não deveria, a pessoa já começa a ficar. Vocês provavelmente estão passando por isso com relação a parentes e pessoas que ficaram muito mais carentes do nada. Tipo, eu já mal conversava com a pessoa, eu mal via ela, mas só de saber que não vai poder ver e conversar, quer fazer ligação de vídeo toda hora, quer pergunta muita coisa, manda mensagens, quer ter sempre ter contato e áudio. Mas a gente já não estava tendo antes, durante muito tempo. Só que agora, o fato de saber que não pode, agrava a saudade, agrava isso tudo. Então, se a gente fosse ficar focado no que nossa vida, no que está acontecendo, a gente estaria muito de boa. Mas como a gente fica querendo responder a situações imaginárias, não posso sair, não vou ver, como será o futuro, seu corpo começa a antecipar coisas e sofrer de maneira desproporcional. Porque a realidade é que não tem motivo para sofrer tanto em relação a isso tudo. É, porque a maioria das pessoas tem condições de sobreviver durante esse período de isolamento, de fazer sacrifício, de ser um pouco apertado, mas de conseguir viver bem, se alimentar, fazer coisas, distrair com a televisão, ter internet a maioria das pessoas. E ok, e muita gente trabalhando em casa, como eu, nesse momento, mas em vários outros também. Então, isso vai aparecer bastante também. Vocês já devem estar vendo sinais disso na família de vocês, talvez em vocês mesmos ou na casa e tudo mais. Tranquilo? Outra coisa da psicopatologia e contexto social, tem muita gente falando de que a questão do corona é uma histeria coletiva, e não é, isso é um uso errado do termo, viu? Vocês que fazem psicologia, não façam isso, por favor. Primeiro que não é uma histeria coletiva, tem bons motivos para se promover distanciamento social e cuidados, etc. A gente sabe que com certeza vai ter problemas daqui a algumas semanas e meses se isso não acontecer, problemas muito graves com a vida de muitas pessoas. E segundo, que mesmo se houvesse todo mundo de repente exagerando muito, catastrofizando muito a situação, o nome para isso não é histeria coletiva, viu? O nome para isso não é histeria coletiva. Histeria coletiva é quando tem um fenômeno induzido pelo grupo, é, em que a pessoa começa a ter sintomas similares a sintomas psicóticos incontroláveis no corpo dela, só induzido pelo meio, pelo contexto social. Vou dar exemplo de casos reais de histeria coletiva. Teve um caso num convento em que uma freira começou a ter crise de riso e não conseguia parar, e a outra começou a ter também, e outra, e outra, e outra, e outra, e outra. E na hora que viu, o convento inteiro estava tendo crise de risos, e elas riram durante dias. E algumas das pessoas que estavam no convento morreram de tanto rir. Isso é um caso de histeria coletiva, em que começa a ter um contágio social de um certo comportamento incontrolável. Isso gera. Outro caso famoso de histeria coletiva foi no vilarejo, em que o pessoal começou a dançar, uma pessoa, depois outra, dançar incontrolavelmente, como se fosse contagioso, e foram dançando, dançando, dançando durante dias, até que algumas pessoas morreram de tanto dançar, de exaustão. Isso também é um caso de histeria coletiva. Casos menores, menos graves, que não levam à morte de histeria coletiva, envolve fenômenos grupais, de adoração, de transes e tudo mais. Um famoso chama o caso de Jonestown. Eu vou mandar o nome aqui no bate-papo para vocês pesquisarem depois. Deixa eu colocar aqui. Alguns de vocês talvez conheçam esse episódio, que é um cara, um guru, na década de 70, em que ele convenceu as pessoas que ele era a reencarnação de Buda, Jesus Cristo e mais um lá. E de que as pessoas deveriam seguir ele, e ele começou gradualmente, ele começou como um cara sensato, falando coisas bonitinhas, e gradualmente ele foi se radicalizando. E aí ele conseguiu fazer com que 900 e tantas pessoas fossem com ele para um local, terreno, e começassem a acreditar que eles estavam sendo perseguidos pela polícia, que a CIA ia entrar a qualquer momento e matar eles. Ele que tinha transtorno mental, ele era psicótico, fez com que pessoas que não são psicóticas começassem por histeria coletiva, por esse contágio social, a também entrar na paranoia e começou a ter reações emocionais intensas e tremer e um delírio coletivo lá. Chegou no ponto em que lá em Jonestown, como vocês vão ver se vocês pesquisarem, eles fizeram um suicídio coletivo, porque ele também conseguiu convencer as pessoas que não tinham transtornos mentais, acredite ou não, a maioria delas, que se eles suicidassem, a alma deles ia ser
pega por um disco voador que estava passando, que ele tinha comunicado com os alienígenas e que eles iam pegar esse disco voador e ser salvos. Que se, no entanto, eles não se matassem, a CIA ia chegar e torturar todos eles e matar. Então, 900 e muitas pessoas, 938, olha isso, suicidaram juntos na mesma hora, matando inclusive os próprios filhos, para poder ir com eles para o planeta alienígena, para a civilização avançada, para sei lá o quê. Isso é um caso de histeria coletiva também, bizarro. Então, isso, suicídio em massa, exatamente. Então, vocês estão vendo aí como é que nós, seres humanos, somos muito sensíveis ao ambiente, ao contexto social que a gente está passando. E é muito difícil para a maioria das pessoas separar o joio do trigo, separar uma coisa de outra. Existem até psicopatologias que existem só em regiões específicas. Por exemplo, no Japão, isso não é piada, é verdade, viu? No Japão tem um fenômeno lá, uma doença que alguns homens acreditam que o pênis deles está sumindo, está encolhendo tanto e vai desaparecer. Eles começam a ter muita ansiedade e sofrimento por causa disso. Então, isso só aparece lá, é um tipo de psicopatologia que tem lá e tem muito frequentemente. E tem outros de outros locais. E como eu falei em sala de aula, coisas que a gente considera normal, a gente só considera por causa do nosso contexto social. Seriam considerados psicopatologias em outros contextos. Então, certas crenças que nós temos, superstições que a gente tem, e até crenças e práticas religiosas, para pessoas de outras culturas, seria considerado loucura total e sintoma de internação, de doença. Da mesma forma, se a gente pegar pessoas de outras culturas que acreditam em coisas que a gente considera bizarras, e essa pessoa, sem ser o grupo dela, sem ser religião, ela começa a ter essas ideias, a gente ia provavelmente internar ela. Então, isso tem muito a ver com o contexto, com o que é socialmente aceito. A psicopatologia acaba tendo uma relação de o ambiente influenciar e gerar mais psicopatologias, e dois, a gente só considerar psicopatologia coisas que fogem da nossa norma social, que fogem do que a gente tem considerado socialmente aceitável. Eu falei muito disso na aula ao vivo, presencial, que eu falei disso, então não vou repetir. Só acrescentar esses pontos mesmo sobre o nosso contexto. Beleza? Dúvidas, perguntas, podem mandar aí, que eu vou passar para o próximo. Enquanto isso, vocês mandam aí, se vocês quiserem. Bom, continuando. O Zoom vai acabar daqui a pouco, viu? Apareceu uma mensagenzinha para mim. Acho que daqui uns 8, 7 minutos vai acabar. E aí, fechando, eu mando o link do próximo e a gente volta. Então, sobre o Crepop, que eu falei com vocês um pouco, mas vou refalar por alto, ainda mais para deixar vocês alinhados e juntos com outra turma, com as outras turmas também. Então, rapidinho sobre o Crepop, não vou gastar o tempo que eu gastei antes. O Ezra está mandando mensagem, peraí. Diga. Falei sobre histeria coletiva, o que que tem? Não, eu falei que o que temos vivido hoje não caracteriza como histeria coletiva, pelo menos não do modo como está manifestado. Não é o termo correto. Muita gente tem usado esse termo, que eles associam histeria com, sei lá, chilique, desespero, e coletivo, ser grupo. Mas em termos psicopatológicos, não é correto chamar o que a gente está passando hoje por isso. O que a gente está passando é simplesmente um contexto social ansiogênico que vai gerar ansiedade em muitas pessoas. E muitas pessoas vão também catastrofizar esse tipo de situação e outras vão fazer o contrário, negar, ignorar, que também tem acontecido muito. Começar a ignorar como a situação gera medo, incômodo, a estratégia que alguns arrumam diante do medo é fingir que está tudo bem, fingir que é tudo bobagem, tipo, repetir para si mesmo que nada a ver, que eu não tenho medo, fazer tudo, tô nem aí, e ignorar o problema. Isso é muito comum também. Alessandro falou, se muitas pessoas suicidaram agora, então não está caracterizado histeria coletiva para essas pessoas, poderia existir histeria coletiva só para um grupo de pessoas? Não, não é histeria coletiva, porque a histeria coletiva é um fenômeno que é induzido pelo grupo, na hora, pela massa. Vou dar o um exemplo desses casos que eu falei. A pessoa está em contato com outra que está tendo crise de riso, e outra, e ela começa a ter também. Ela está em contato com
outra que está dançando, 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 ela começa a ter um comportamento histérico de também começar a fazer isso compulsivamente. No caso do grupo lá, do Jonestown, eles fizeram um suicídio coletivo, mas não era cada um por seus motivos em sua casa. Se fosse isso, não seria suicídio coletivo, não seria histeria, que é o que está acontecendo hoje. As pessoas, por N motivos, têm suicidado, influenciadas em parte pelo contexto social. Mas não é o caso, igual no grupo, em que você tem um líder que começa a colocar ideias delirantes, todo mundo junto naquele ambiente, começa a ter paranoia, começa a desenvolver isso, até chegar no ponto do suicídio. Não é isso. Hoje, o aumento do suicídio que a gente está vendo é devido à situação ansiogênica, mas não é histeria coletiva. As pessoas que estão suicidando provavelmente já tinham questões delas, problemas e tudo mais, e aí tá difícil lidar com a situação atual, é tipo uma coisa a mais para matar alguém. E essa coisa a mais está acontecendo com todo mundo. Então vamos supor que a gente já tem, sei lá, 1% da população que está no limite. Que qualquer coisa que acontecer na vida delas, específico, isoladamente, elas vão acabar tirando a própria vida. E aí acontece esse evento, vai afetar todos esses 1% de uma vez, vai ter um aumento de suicídio. Enquanto que se não tivesse acontecido, algumas iam acontecer uma coisa muito ruim na vida delas, por motivos pessoais, e outras não. E não ia ter esse tanto de suicídio, entendeu? Então, é bem diferente. Não é como se todas estivessem combinando o suicídio coletivo e criando um resultado de histeria e coletivo. Não, não é a mesma coisa, nem de perto. Então, sobre o CREPOP. Quando eu falei para vocês na aula do CREPOP, eu falei também da parte toda de assistência social, ou eu consegui falar só até o 1 lá, 1.9 do CREPOP? Mandem aí no texto se eu falei também da assistência social ou se eu falei só do CREPOP. Falou da assistência social. Ok. Então eu vou passar bem rápido, viu? Eu quero acrescentar coisas também sobre esses dois. Então eu vou falar de novo, porque eu vou acrescentar coisas. E que vai ser questão de exercício, viu, para vocês. O foco da matéria do exercício está no livro, mas as coisas que eu vou falar agora, algumas não. Então, estou fazendo isso para vocês prestarem atenção para fazer o exercício bem feito. Próximo. Então, o CREPOP, como já expliquei para vocês, né, que é o Centro de Referência de Psicologia e Políticas Públicas, ele é criado pelo CFP e aquela ideia que eu mencionei, de que ele é feito para poder fazer pesquisas em psicologia para nortear práticas de política pública. Então, para poder responder à crítica de que o dinheiro público estava sendo gasto indiscriminadamente, então vamos montar o CREPOP, que é para poder realizar pesquisa, ver como que o psicólogo pode atuar de maneira mais eficiente na política pública, e isso vai direcionar o trabalho dele. Então ele orienta tanto os psicólogos que trabalham lá, quanto governantes para aplicar essas questões, para saber como usar o psicólogo no serviço público. Então, surge a partir dos seminários que eu já falei, 5º Congresso de Psicologia, estruturado em rede nacional, está no país todo, tem sede em todos os estados, com o grande porém, que eu também mencionei, que o CREPOP está sem grana, está sem dinheiro. Não sei se alguém teve curiosidade de entrar no site, igual eu sugeri que vocês entrassem. Lá vocês vão ver que o site está bem desatualizado, tem notícias antigas. E eu mesmo mandei e-mail para lá e eles nunca me responderam. Já tem quase 2 meses. Então ele está com problema de financiamento. Os objetivos do CREPOP, né, sugerir e nortear práticas públicas em psicologia a partir de pesquisas, diretriz, investigação permanente em psicologia e política pública, e a parte do compromisso social é que tem que ser coisas de relevância social, não pode ser pesquisa de curiosidade teórica. Tem pesquisas de curiosidade teórica, gente, em psicologia, que você pode fazer em mestrado, doutorado e tudo mais. Exemplo, a pessoa quer pesquisar sobre Dostoiévski, que é um autor, um escritor russo muito bom, e tentar fazer uma análise de qual seria a psicopatologia do Dostoiévski, se ele era neurótico obsessivo, se ele tinha toque, ou se não dá para saber, e tudo mais. Beleza, mas como que isso contribui para a humanidade? Não tanto, é mais uma curiosidade teórica, não tem compromisso social exatamente esse tipo de pesquisa. Outra, mesmo em políticas públicas, você pode fazer pesquisa de curiosidade teórica, que é moradores de rua, mais frequentemente, tiveram conflitos com os pais ou com as mães? Se isso não tem direto, não é indireto, diretamente, uma aplicação que vai ajudar essas pessoas,
não é considerado uma pesquisa de relevância social, tem compromisso social, ok? Então, o CREPOP é financiado para ele poder produzir pesquisas que vão melhorar a vida das pessoas, melhorar o trabalho do psicólogo. E esse tipo de estudo não diretamente melhora. Beleza, você descobre que 62% dos moradores de rua tiveram conflito com os pais, 38% com as mães. E aí? Se isso nortear uma prática de intervenção com pais específico para evitar moradores de rua, legal. Mas se não gerar, se não tiver claro isso, o que você vai fazer com essa informação? É só uma pesquisa de curiosidade teórica. E aí o CREPOP não vai financiar esse tipo de coisa. Ela tem que ter compromisso social. A parte de metodologia eu mencionei para vocês, né, o problemão que é pelo fato de ter diferentes abordagens e que então tem diferentes critérios metodológicos, consequentemente, 1.9 aí isso gera crítica